mas a ultradireita muito bem representada no parlamento, que é uma CPI para investigar o MST e pautar esse caminho da criminalização do movimento. Como que a base de esquerda no Congresso pode atuar? A correlação de forças no Congresso é bastante desfavorável. O próprio João Paulo Rodrigues, uma das lideranças já citadas aqui, afirmou que o MST está disposto ao diálogo com todas as forças políticas, mas que todos sabem que os ruralistas têm 300 deputados e o MST tem 3 deputados. Né? Como é que a esquerda pode atuar no parlamento para, se não evitar a CPI, como transformar essa CPI numa limonada, né? Em algo que não leve à criminalização do MST, mas, pelo contrário, forte a pauta da reforma agrária no coração do debate político. Bom, quem começa? Vai começar, Carlotto, porque vocês estouraram demais o tempo, você e o Valério, várias vezes. Deixa eu te dizer, Haroldo, eu não sei o que deve ser feito no parlamento. Eu acho que aí deixo para os estrategistas de parlamento. Eu sei o que, né, se é que existe essa figura. Eu sei que, justamente porque a correlação de força é muito desfavorável, a gente tem que jogar força na disputa social. E aí eu acho que o Valério fez muito bem, vou me somar a ele. Eu acho que o mínimo que a esquerda brasileira precisa começar a fazer é se solidarizar imediatamente com as figuras que estão sendo atacadas, João Pedro Stedley e o Paulo Rodrigues, como é João Paulo Rodrigues, né? Eu já fiz um debate com eles faz pouco tempo, me fugiu agora. Não. João Pedro Stedley e João Paulo Rodrigues, mas todo o MST. Nós temos que urgentemente se colocar ao lado deles. A gente não pode deixá-los isolados. A gente não pode deixá-los sozinhos. Isso é fundamental, né? Porque é o apoio social. E eles estão sendo atacados justamente porque também se tornaram símbolos da sociedade brasileira e símbolos da esquerda brasileira. Então, quando eles forem atacados, é toda a esquerda que está sendo atacada, é todo o movimento social. Eles são só os primeiros, porque são a ponta de lança, mas nós temos que estar ao lado deles. Isso é muito importante, porque a criminalização só vai avançar se eles estiverem isolados. Se nós estivermos juntos, é muito mais difícil. É muito mais fácil derrotar esta CPI na sociedade do que no parlamento. Então, o que tem que ser feito no parlamento, eu acho que vai depender da força que a gente conseguir, né, blocar na sociedade para defender este movimento social, que é um pilar da esquerda brasileira, um pilar essencial. Né? O Valério lembrou da Vigília Lula Livre, vamos lembrar das eleições. Então, eu acho que o fundamental é coisas muito simples e muito práticas. Quem tiver boné, quem tiver camiseta, use. Quem tiver foto, lembranças com essas lideranças e coloque. Vamos mostrar que o MST não está sozinho. Pelo contrário, que a esquerda brasileira está unidíssima, blocada, como um bloco, como um muro na defesa desse movimento. Isso vai ser essencial para qualquer estratégia no parlamento, que é secundária, até porque, como você já deu os dados, são 300 para 3. Não é ali que vai, não existe estratégia que dê conta. E o governo precisa entender, não existe, por mais habilidoso que seja, não existe quem dê conta dessa desigualdade, que é uma desigualdade que foi pensada pelo sistema político. Né? É na sociedade que a gente precisa fazer esse enfrentamento, em primeiro lugar, sem desprezar alianças no parlamento, não é ali que vai ser resolvido, é na sociedade. Nós temos que nos blocar, eu vou usar esse termo, porque eu acho que é esse mesmo, numa defesa inquebrantável desse movimento. É muito importante. Estamos juntos, minha solidariedade, como o Valério falou, irrestrita a essas lideranças, e vamos juntos, unidos, para o dia 26 de abril, que é uma data absolutamente decisiva do governo Lula. E vou dizer mais, com isso eu tenho. O maior erro que o governo Lula pode cometer é medir forças com o movimento social da educação. Estou dizendo isso porque eu acho isso um erro gravíssimo do governo para a sua própria sustentação. Porque este movimento é forte, é unido, é independente e vai para a luta. Bom, então eu vou lá. Valério, você. Maneira no tempo, hein, Valério? Que eu Não, vou ser breve. Estamos no final da nossa sessão de segunda-feira. Concordo com o que Maria disse. Nós precisamos de construir um bloco em defesa do MST. Não vou repetir, mas há uma iniciativa parlamentar que é evidente, e vou dizer com todas as letras. A iniciativa parlamentar é que o Palácio do Planalto tem que chamar o Lira
e dizer: Lira não vai instalar a CPI do MST. O poder de instalar CPIs é do Lira. Não é verdade? Então, chegou a hora de olhar olhos nos olhos do Lira e dizer: se você instalar a CPI do MST, está rompendo os acordos que permitiram a sua eleição. Não pode acontecer essa CPI. Bom, depois veremos qual é o destino do Lira. Mas o que me surpreende é que até agora o governo, o núcleo duro do Planalto, não tenha sinalizado para o Lira que, se ele abrir a CPI, não sei quanto tempo vai ser necessário, mas ele vai voltar para Alagoas. A vida política dele começa a acabar, porque vira inimigo número 1 da esquerda brasileira. Criminalizar o MST é uma declaração de guerra contra toda a esquerda brasileira. E não pode passar impune. Então, eu creio que essa digamos, esse é o melhor caminho. Se, eventualmente, a CPI for estabelecida, vai ser um terreno, vai ser um palco. Me permitam uma previsão muito pessimista. Vai ser um circo. Vai ser deseducativa. Vai ser desagregadora. Vai ser um desastre. Mas obriga a... Nós, em muitas circunstâncias, não escolhemos o terreno, Milton, Haroldo, no qual combatemos. E mesmo em condições desfavoráveis, é possível lutar dentro da Câmara dos Deputados e dentro do Congresso Nacional, mesmo em condições adversas. Por quê? Porque existe a força da personalidade, existe a força moral, existe a força dos argumentos, e, portanto, tudo isso também tem impacto, porque o Congresso Nacional é uma caixa de ressonância da disputa de ideias da sociedade, que é basicamente a expressão do conflito de interesses de classe. E, portanto, nós deveremos combater, mesmo num terreno muito desfavorável, em defesa do MST, tentando evitar o pior. Em grande medida, instalada a CPI, a partir daí é redução de danos. Obrigado, Haroldo. Obrigado, Milton. Obrigado, Valério. Milton. Microfone. O microfone está desativado, Milton. Você precisa ativar aí e recomeçar. Valério já bem disse, assim como a Maria, sobre a convocação da sociedade, embora em termos de ação parlamentar, isso só funcione quando a coisa já está instalada. É muito difícil você mobilizar a sociedade para impedir que haja uma CPI. Essa disputa vai se dar no âmbito do parlamento, segundo o regimento do parlamento, e, evidentemente, de acordo com a vontade e as manobras do presidente da Câmara de encaminhar ou não a leitura do requerimento. Para se instalar a CPI, existe um número mínimo de assinaturas. Eu, em princípio, acho o seguinte: nenhuma CPI deve ser rebarbada, porque eu, por exemplo, pedi CPIs, muitas como deputados, contra o Fernando Henrique Cardoso. Se a direita quer CPI e tem condições de maioria para impor essa CPI, a posição da esquerda é lutar o que for possível para mostrar a sua inoportunidade, mas não a sua ilegitimidade. O movimento é luta de classes. A CPI é instrumento de minoria, que, quando as condições permitem, pelo regimento, se instalam por decisão do presidente. Se instalada, e a luta para impedir que ela seja instalada não resultar no parlamento, a esquerda tem que transformar a CPI do MST numa CPI da política agrária, pela convocação daqueles que defendem os interesses latifundiários para que se expliquem sobre a forma da formação de seus capitais, sobre a forma com que construíram suas propriedades, sobre o histórico daquilo que foi a política agrária no Brasil, de modo a deixar claro
que o MST é até generoso na forma de ocupação pacífica diante da forma como os latifundiários, os grandes proprietários de terra, operam exércitos particulares para reprimirem e até assassinarem lideranças que pedem direitos sociais no campo. E a instalar a CPI do MST tem que ficar claro para essa direita. Então, nós vamos votar, esta CPI vai virar a CPI da política agrária brasileira. Ampliar para todos os campos. E vamos ver quem é que tem contas realmente a prestar na luta parlamentar. É o caminho que eu vejo se ela for aprovada. Obrigado, Milton. Obrigado, e a Valério. Já? Carloto, eu vou agradecer vocês, todo mundo que participou do debate, etc. Mas vamos colocar agora, a pedido do Valério, não lembro, acho que foi o Valério que pediu, o discurso do Chico Buarque para encerrar o programa, mas nós vamos sumir da tela. Então, um abraço a todo mundo que assistiu aí e valeu. Obrigado. Aquele abraço. Vocês vão adorar, é lindo. Eu já vi, é lindo. Oi. Participa também a nossa ministra da Cultura, Margarete Menezes, nesse momento significativo para a cultura dos países de língua portuguesa. O laureado Chico Buarque. Boa noite, excelentíssimos senhores, presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa, ministro da Cultura Brasileira, Margarete, minha amiga, Margarete Menezes, ministro da Cultura português, Pedro Adão e Silva, querida Janja Lula da Silva, estou emocionado aqui. Presidente do júri do Prêmio Camões, professor Frias Martins, e tantas amigas e amigos aqui presentes. Fafá de Belém, parece que está aí. Tá. Carminho, Mia Couto, Vi, Manuel Alegre. Não sei se o Miguel Souza Tavares chegou a tempo. E Pilar Del Rio. Meu editor brasileiro, Luiz Schwartz. Minha editora portuguesa, Clara Capitão. Minha mulher, Carol Proner. Eu estou emocionado porque hoje de manhã ela saiu do hotel, atravessou a avenida e foi comprar essa gravata. Isso me emociona. Ao receber este prêmio, penso no meu pai, o historiador e sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, de quem herdei alguns livros e o amor pela língua portuguesa. Relembro quantas vezes interrompi seus estudos para lhe submeter meus escritos juvenis, que ele julgava sem complacência nem excessiva severidade, para em seguida me indicar leituras que poderiam me valer numa eventual carreira literária. Mas, mais tarde, quando me bandeei para a música popular, não se aborreceu, longe disso, pois gostava de samba, tocava um pouco de piano e era amigo próximo de Vinícius de Moraes, para quem a palavra cantada talvez fosse simplesmente um jeito mais sensual de falar nossa língua. Posso imaginar meu pai coruja ao me ver hoje aqui, se bem que, caso fosse possível nos encontrarmos neste salão, eu estaria na assistência e ele cá no meu posto a receber o prêmio Camões com muito mais propriedade. Meu pai também contribuiu para a minha formação política, ele que durante a ditadura do Estado Novo militou na Esquerda Democrática, futuro Partido Socialista Brasileiro. No fim dos anos 60, retirou-se da faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, em solidariedade a colegas caçados pela ditadura militar. Mais para o fim da vida, participou da fundação do Partido dos Trabalhadores, sem chegar a ver a restauração democrática no nosso país, nem muito menos pressupor que um dia cairíamos num fosso sob muitos aspectos mais profundo. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Tenho antepassados negros e indígenas, cujos nomes meus antepassados brancos trataram de suprimir da história familiar. Como a imensa maioria do povo brasileiro, trago nas veias sangue do açoitado e do açoitador, o que ajuda a nos explicar um pouco. Recuando no tempo em busca das minhas origens, recentemente vim a saber que tive por duodecavós paternos o casal Shem Tov Ben Abraham, batizado como Diogo Pires, e Orovida Fidalgo, oriundos da comunidade barcelense. A exemplo de tantos cristãos novos portugueses, sua prole exilou-se no Nordeste brasileiro do século XVI. Assim, enquanto descendente de judeus sefarditas perseguidos pela Inquisição, pode ser que algum dia eu também alcance o direito à cidadania portuguesa, a modo de reparação histórica. Já morei fora do Brasil e não pretendo repetir a experiência, mas é sempre bom saber que tem uma porta entreaberta em Portugal, onde mais ou menos sinto-me em casa e esmero-me nas colocações pronominais. Conheci Lisboa, Coimbra e Porto em 1966, ao lado de João Cabral de Melo Neto, quando aqui foi encenado seu poema Morte e Vida Severina, com músicas minhas. Ele, um poeta consagrado, e eu, um atrevido estudante de arquitetura. O grande João Cabral, primeiro brasileiro a receber o Prêmio Camões, sabidamente não gostava de música e nem sei se chegou a folhear algum livro meu. Escrevi meu primeiro romance, Estovo, em 1990, e publicá-lo foi para mim como me arriscar novamente no escritório do meu pai, em busca de sua aprovação. Contei dessa vez com padrinhos como Rubem Fonseca, Raduan Nassar e José Saramago. Hoje, meus colegas de Prêmio Camões. De vários autores aqui premiados, fui amigo, e de outros tantos, Brasil e Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, sou leitor e admirador. E esqueci de citar antes, junto com a Mia Couto, nosso grande Manuel Alegre, aqui presente, que também já foi premiado com o Camões. Sou leitor e admirador, mas por mais que eu leia e fale de literatura, por mais que eu publique romances e contos, por mais que eu receba prêmios literários, faço gosto em ser reconhecido no Brasil como compositor popular e em Portugal como gajo que um dia pediu que lhe mandassem um cravo e um cheirinho de alecrim. Valeu a pena esperar por esta cerimônia, marcada não por acaso para a véspera do dia em que os portugueses descem a Avenida da Liberdade a festejar a Revolução dos Cravos. Lá se vão 4 anos que meu prêmio foi anunciado, eu já me perguntava se me haviam esquecido. Ou quem sabe, se prêmios também são perecíveis, têm prazo de validade. 4 anos, com uma pandemia no meio, davam às vezes a impressão de que um tempo bem mais longo havia transcorrido. No que se refere ao meu país, 4 anos de governo funesto duraram uma eternidade, porque foi um tempo em que... durava a eternidade, porque foi um tempo em que o tempo parecia andar para trás. Aquele governo foi derrotado nas urnas, mas nem por isso podemos nos distrair, pois a ameaça fascista persiste no Brasil como um pouco por toda parte. Hoje, porém, nesta tarde de celebração, reconforta-me lembrar que o ex-presidente teve a rara fineza de não sujar o diploma do meu prêmio Camões.
deixando seu espaço em branco para a assinatura do nosso presidente Lula. Recebo este prêmio menos como uma honraria pessoal e mais como um desagravo a tantos autores e artistas brasileiros humilhados e ofendidos nesses últimos anos de estupidez e obscurantismo. Muito obrigado.